Governo Médici, anos de chumbo e o milagre econômico. O governo Médici é considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A censura nos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. A atuação dos órgãos repressivos resultou na desarticulação das organizações de guerrilha urbana e rural, levando à morte de dezenas de militantes de esquerda. Com o rigoroso regime repressivo estabelecido, Médici governou com o objetivo de transmitir a ideia de que o país estava trilhando o caminho do desenvolvimento econômico. Juntamente com a conquista do tricampeonato do mundo em 1970, isso gerou uma sensação de euforia à nação. Apesar da perda das liberdades políticas, houve um crescimento significativo da modernização. Em 1971, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar contra eles, como o Departamento de Operações Internas, DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, DOI, o COD. Esses órgãos eram utilizados como centro de aprisionamento e tortura, e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. O crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas como Brasil, ame-o ou deixe-o, ou ninguém segura mais este país. O Brasil conseguiu adquirir o Brasil conseguiu adquirir petróleo, trigo e fertilizantes em grande quantidade a preços acessíveis, que passaram a fazer parte da pauta de exportação, juntamente com soja, minério e frutas. O setor de bens duráveis, como eletrodomésticos, carro, caminhões e ônibus, foi o que mais se desenvolveu, assim como a indústria da construção. Durante os 10 anos do governo militar, mais de 1 milhão de novas moradias foram construídas graças ao financiamento disponibilizado pelo Banco Nacional de Habitação, o BNH. Este período foi conhecido como o Milagre Brasileiro ou Milagre Econômico. No entanto, em 1973, esse milagre sofreu seu primeiro golpe devido à crise internacional que resultou no aumento brusco do preço do petróleo, encarecendo as exportações brasileiras. Além disso, os juros no sistema financeiro internacional também aumentaram, o que fez com que a dívida externa brasileira também sofresse um aumento considerável. Como consequência, esse crescimento econômico não se estendeu às camadas mais pobres da sociedade, contribuindo assim para um aumento das desigualdades sociais no país. A ditadura política até as diretas já. No dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel, que governou de 74 a 79. Assumiu com a promessa de retornar o crescimento econômico e restabelecer a democracia de forma lenta e gradual. Nas eleições de 1974, a oposição, antes unificada no MDB, obteve ampla vitória. Embora a resposta a isso, Geisel buscou conter esse avanço limitando a propaganda eleitoral durante as eleições de 76, através da criação da Lei Falcão, que restringia o tempo de exposição dos candidatos nas propagandas políticas. As violações aos direitos humanos e repressão violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo do general Geisel, como já foi mencionado, foi a tortura e a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Nesse contexto, o governo ainda enfrentava a recusa do MDB, o partido de oposição na época, em aprovar a reforma da Constituição no ano seguinte. O Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. No entanto, a pressão da oposição e da sociedade civil fez com que o Congresso, já reaberto, revogasse o ato institucional número 5, em 1979, impedindo o fechamento do Congresso e a cassação dos direitos políticos do cidadão. Geisel escolheu como sucessor o general João Batista Figueiredo, que assumiu a presidência em 15 de março de 1979, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política.
O governo de Figueiredo durou 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. Em 1979, foi promulgada a Lei de Anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Uma polêmica sobre a lei da anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar, responsáveis por violações aos direitos humanos, como tortura e morte. Com a extinção do bipartidarismo, surgiu diversos partidos políticos, incluindo o Partido Democrático Social, PDS, e Partido dos Trabalhadores, PT. Além disso, foi fundada a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Nos últimos meses, em 1983, teve início em todo o país uma campanha pela realização de eleições diretas para presidente, conhecida como Direta Já. Esse movimento conseguiu unir várias lideranças políticas importantes, como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Ulisses Guimarães. Em 1984, o movimento atingiu seu ápice e a emenda Dante de Oliveira foi votada. Essa emenda ali tinha como objetivo restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, apesar de obter a maioria dos votos, a emenda não obteve 2/3 necessários para ser aprovada. Essa situação foi uma grave frustração para a população que havia se manifestado nas ruas a favor do voto direto. Logo em seguida, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, lançou como candidato Tancredo Neves, tendo José Sarney como vice. O colégio eleitoral se reuniu e a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, no democrata do PSDB.